Olá, queridos amados de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Hoje eu quero trazer para vocês algo muito especial, muito especial. Estarei fazendo rapidamente uma live hoje, mas na quinta-feira e sexta-feira eu vou fazer uma Black Friday, ou seja, de graça, o curso Estudo Indutivo do Evangelho de Marcos ou da Bíblia. Eu vou usar essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Indutivo, e nós vamos estudar indutivamente um evangelho que eu escolhi. Por que eu escolhi o Evangelho de Marcos? Porque é o evangelho mais detalhista, é o evangelho com mais possibilidade da gente estudar para pregar expositivamente a Bíblia, porque, veja bem, eu tenho aqui uma condição que é estudo bíblico indutivo. Então, o que é o estudo bíblico indutivo? Como pregar expositivamente a Bíblia. Como pregar expositivamente a Bíblia. Aí eu vou usar algumas ferramentas que vai me ajudar a ter o entendimento da Bíblia. Vai mudar para você totalmente o seu prazer, a sua alegria de estudar a Bíblia e de pregar a Bíblia, indutivamente. Ou seja, eu vou pegar versículo por versículo e analisar. Aqui eu tenho algumas perguntas: quem, quando, onde, porquê, como e o quê. O que quer dizer essas perguntas? Eu vou fazer uma Black Friday totalmente de graça, esse curso para você, buscando o entendimento da palavra. Então é extraordinário o estudo bíblico indutivo, como pregar expositivamente a Bíblia, fazendo perguntas: quem, quando, que, porquê, como, o quê. Quando eu começo a fazer essas perguntas, elas começam a me abrir o entendimento, porque eu vou ter um entendimento de uma forma tão ampla do versículo que eu estou estudando, tão ampla, tão especial. Isso vai me dar uma capacidade de estudar a Bíblia com prazer e com alegria. Ela traz apenas algumas indicações, mas ela começa a chamar a nossa atenção para alguns aspectos que eu preciso entender e compreender. Então, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, nós teremos uma Black Friday, um curso de estudo indutivo da Bíblia totalmente de graça, E na sexta-feira eu vou fazer uma promoção. Eu estou ainda buscando o que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma loucura na sexta-feira para vocês, tá bem? Uma loucura, mas quarta, quinta e sexta é inteiramente de graça. Ou seja, vamos lá. Quando eu estou lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu faço uma pergunta: quem? Quando eu faço essa pergunta, quem está falando, fala a respeito de quem são as principais personagens, como exemplo, examinando o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1, só para a gente ter uma ideia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Ele começa assim, nessa versão que eu tenho aqui: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, é o verso 1. O verso 2, ele começa a defender a tese que ele lançou. Ele lançou uma tese. Qual a tese que ele lançou? A tese de que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele lançou essa tese. Aí, como ele lançou um título, um tema, uma tese, ele vai defender que o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele começa chamando a atenção para as profecias. As profecias que falam que Jesus é o Filho de Deus. Para cumprir, para mostrar. Então eu faço a pergunta aqui: mas quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? Quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? Como eu estou fazendo esta pergunta, quem
Qual é a pergunta? Quem? Quem? Aí eu começo a olhar para a Bíblia e começo a estudar sobre quem. Olha, eu estou usando ali uma lente para ir a fundo e estudar. Ir a fundo e estudar. Isso traz para a gente uma alegria tão grande, tão extraordinária, tão maravilhosa, que nos dá um entendimento desta palavra de uma forma impressionante. Por exemplo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu queria causar um impacto em você a respeito disso. Aqui, o verso de número 1 é o título deste livro. Não é Evangelho segundo escreveu Marcos. O título desse livro é Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Em primeiro ponto, acredita-se que quem escreveu esse evangelho foi Marcos. Marcos escreveu este evangelho. Então ele está dizendo que este é o primeiro dos evangelhos, é o primeiro de todas as informações e é o primeiro que chama a nossa atenção. Por isso ele vai usar a palavra princípio. Mas quando eu começo a estudar sobre esta questão de princípio, é início. No grego é katamarkon, ou Evangelho de Marcos, ou que escreveu Marcos. Mas aqui no primeiro versículo, eu vou estudar o primeiro versículo. Preste bem atenção. Se eu for estudar o primeiro versículo, eu vou ter que fazer algumas perguntas.